Está aí finalizando o nosso último tópico da aula 1 dos conceitos básicos de Excel. Vamos falar agora sobre algumas funções, né, como a média, soma, valor máximo e valor mínimo de uma determinada informação, de uma determinada planilha. Temos, por exemplo, aqui o mesmo exemplo utilizado anteriormente, né, dos salários de 5 funcionários. Se eu quero, por exemplo, saber a média entre essas informações, eu digito igual média. Lembrando que não preciso colocar o acento no E, mas se eu colocar ele também aceita. Abro parênteses e seleciono as informações desejadas. Supomos que eu queira saber a média dos 5 funcionários. Então eu vou fazer a seleção dos 5 funcionários. E fecho parênteses. Está aqui 1730. Supomos, porém, que eu não queira saber a média dos 5 funcionários. Eu quero saber somente a média do salário do Alvacir, mais o salário da Daniela, mais o salário do Fernando. Como que eu estou fazendo isso? Eu seleciono Alvacir, por exemplo, o salário dele. Eu dou um Ctrl, mantenho acionado o botão Ctrl do teclado e seleciono as demais informações que eu desejar. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui o salário da média, aliás, a média de salário somente dos meus 3 funcionários aqui, ó. Alvacir, Daniela e Fernando. E tenho 1650 a média dos 3. Ok? Além disso, eu gostaria só de informar um detalhe aqui que o Excel nos traz. Toda vez que eu arrasto, que eu seleciono, melhor dizendo, alguma informação do Excel, olha o que ele faz. Ele traz 3 dados importantes, né? Ele traz a contagem do que está sendo selecionado. Então, eu estou contando aqui, eu estou selecionando 2 informações, a informação do Alvacir e do André. A média de salário entre os dois e a soma dos 2 salários. 1.800 mais 1.500 dá 3.300, não é isso? Então, assim, todo momento em que eu estiver selecionando alguma informação, ele vai trazer sempre essas 3 informações. A contagem do que está sendo selecionado, a média dos 5 valores aí, no caso, e a soma desses 5 valores. Ok? Mas vamos lá, continuando então. A média, repetindo, eu digito igual a média, abre parênteses e seleciono, fecho parênteses. Soma. Para fazer a soma, eu posso ou vir aqui e clicar em autossoma, ou seja, início, autossoma, e ele já me traz a informação da soma. Como posso também fazer da mesma forma como eu fiz a média, só que eu vou digitar, ao invés de média, igual a soma. Abro parênteses, seleciono o que vai ser somado, fecho parênteses. 8.650. Da mesma forma como eu conseguiria fazer a média de somente alguns funcionários, eu consigo também somar a informação somente de alguns funcionários. Digito igual a soma do primeiro, Ctrl acionado, do terceiro, mantenho o Ctrl acionado, e do quinto, que é o Fernando. Ok? E aqui ele trouxe a soma somente do que eu solicitei. Ok? Vamos deixar então a informação da soma total. Máximo, o que seria o máximo? Dos valores que eu for selecionar, a minha fórmula, ele vai trazer o valor mais alto deles, que no caso é de 2.000, não é isso? Então se eu digitar aqui, ó, igual a máximo, mesma coisa com relação ao acento. Tanto faz você colocar o acento no A ou deixar assim, ele vai entender. Abre parênteses, seleciona a informação do que você está selecionando aí, né? E fecha o parênteses, e ele trouxe o valor máximo entre esses 5 valores selecionados. Mínimo é a mesma coisa, só que ele vai trazer o menor deles, no caso é 1.450, não é isso? Vamos ver? É igual mínimo, abre parênteses, seleciona, fecha parênteses, enter. Está aqui então, média, soma, máximo e mínimo. O formato é sempre o mesmo, é igual a média, igual a soma, igual a máximo, igual a mínimo. Tá ok? Finalizamos então os conceitos básicos de Excel. Bons estudos!